Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu trago pra vocês ela, a tag dos 50%. Eu sempre digo que essa aqui é a melhor tag, a que eu mais gosto de responder, a que eu mais gosto de assistir, então eu não vou ficar repetindo novamente todas essas coisas que eu sempre falo em todos os vídeos. Vocês já estão cansados de saber que tag é essa, quando a gente fala sobre tudo que a gente leu aí no primeiro semestre, é um resumão, na verdade, de tudo que a gente leu no primeiro semestre. Eu não ando postando as minhas leituras aqui com tanta frequência, mas vem aí, então eu decidi primeiro postar o vídeo de tag de 50% pra vocês já verem o resumão e depois eu vou continuar com os vídeos de todas as leituras que eu fiz durante esse ano, tá? Eu já estou um pouco atrasada, né, porque a maioria das pessoas já postou esse vídeo, só que antes de eu de fato começar a responder as perguntas, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e também já deixar o seu like aqui no vídeo caso você goste do meu conteúdo pra poder ajudar a chegar a mais pessoas. Afinal de contas, todo mundo gosta dessa tag, eu sei que é uma tag que faz muito sucesso, então vamos ajudar aí no engajamento. Além de se inscrever aqui no canal, também gostaria de pedir pra você me seguir nas redes sociais, eu deixo todos os links aqui na descrição e também agora o meu mais novo pedido é que você comece a me acompanhar lá na roxinha. Eu também deixo aqui o link e aqui na tela também pra vocês começarem a acompanhar as lives de leitura por lá. Sempre tem, toda semana, então assim, tá sendo bem legal fazer esses momentos aí de leituras, de sprint de leitura. Eu convido você também a me seguir por lá. Eu juro que eu tentei colocar só um livro pra cada pergunta, mas é um pouco difícil, então alguns livros vão acabar aparecendo uma outra vez aqui, mas eu fiz o possível pra limitar aí no máximo 3 livros e os que eu consegui, eu deixei apenas um pra responder cada pergunta. Essa tag eu faço uma versão um pouquinho diferente da que a maioria das pessoas fazem. Eu não vou me lembrar agora, assim, onde foi que eu vi, mas eu vou deixar, assim que eu encontrar os links, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem. É isso, então vamos lá pra primeira pergunta. A primeira pergunta é basicamente a mais difícil, mas também pode ser a mais fácil, dependendo de como foi o seu primeiro semestre literário. No meu caso, ela foi médio, que é qual foi a melhor leitura do primeiro semestre. Eu escolhi The Invisible Life of Angela Rue da V. Schwab. Já quero deixar avisado que vem aí um vídeo específico sobre esse livro que vai ser lançado logo. Assim, tá aí já na porta o lançamento desse livro aqui no Brasil, então eu vou postar um vídeo só sobre esse livro pra falar um pouquinho sobre ele, a minha opinião no geral sobre ele. Eu escolhi ele como a melhor leitura do primeiro semestre e uma das melhores do ano, com certeza. Apesar de eu não ter dado 5 estrelas pra ele, eu dei 4 estrelas e meia. Ainda assim, foi um livro que mexeu muito comigo, que me deixou refletindo por muito tempo sobre várias coisas. Então, assim, é muito difícil não colocar esse livro como o melhor aí do primeiro semestre. Eu amei demais essa história. Acho que vai fazer sucesso quando vier aqui pro Brasil. Acho que muita gente vai gostar também, mas eu também acho que é um livro que algumas pessoas vão achar meio lento. Ele é, de fato, bastante lento, mas eu acho que isso vai incomodar muito algumas pessoas. Então, assim, você já tem que ter isso na cabeça, que é um livro lento, que é um livro que vai falar sobre uma vida inteira. Então, é meio que compreensível que ele seja um pouco lento mesmo. Mas eu amei. Eu amo V. Schwab, ela é tudo na minha carreira. Esse é o melhor livro do primeiro semestre pra mim, com certeza. 2. A melhor continuação que você leu no primeiro semestre. Pra essa pergunta, eu escolhi 2 livros. Não estão em ordem de preferência, porque eu amei os 2, e um deles é Uma Conjuração de Luz, da V. Schwab. Oh meu Deus, olha só a V. Schwab aparecendo aqui novamente. Esse aqui é o terceiro e último livro da trilogia Tools de Magia. Eu gosto demais dessa trilogia e eu achei a conclusão excelente, maravilhosa. Eu tava com um pouquinho de pé atrás porque algumas pessoas não gostam muito desse final, mas assim, eu gostei demais desse livro e eu achei o final muito quentinho no coração. Eu gostei muito do final que a autora deu pra cada personagem. Eu acho que ela conseguiu fechar muito bem as histórias, então todas as pequenas histórias que tinham ali no meio ela conseguiu concluir muito bem e é um universo muito rico, né? Eu acho que ela conseguiu sim fazer um bom trabalho e eu nunca pensei que esse livro fosse me deixar tão com o coração quentinho, mas ele deixou, eu amei demais. Então assim, essa foi uma das melhores continuações com certeza. E a outra foi Musa dos Pesadelos, Muse of Nightmares, né? Tô aqui com a edição em inglês que eu tirei a jacket porque essa jacket sempre fica dando muito reflexo e ficou horrível aqui a luz depois. Então, Muse of Nightmares foi aí também uma conclusão que eu li agora no primeiro semestre, que é o segundo livro da duologia Um Estranho Sonhador. Essa história, o que dizer? Simplesmente perfeita. Laini Taylor é incrível. Que mulher, assim, maravilhosa. Não tenho o que dizer. Eu passei muita raiva com esse livro. Não vou mentir. Passei muita raiva com uma certa personagem que eu odeio. Nunca deixarei de odiar, mesmo depois das coisas que acontecem aqui. Mas, ainda que eu tenha passado muita raiva, eu também gostei muito do que a Laini Taylor fez com os personagens, de como ela finalizou a história. Então, por isso, também foi uma das minhas melhores continuações lidas nesse primeiro semestre. 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Eu não tenho nenhum dos livros que eu vou citar aqui, mas 2 lançamentos que eu quero muito ler e que foram lançados agora no primeiro semestre são Feroz e Dilacerado Coração, que é a continuação de Sombria e Solitária Maldição, da autora Brigid Kemmerer. Eu gostei bastante do primeiro livro, não foi assim, nossa, o melhor livro de fantasia que eu já li na minha vida, mas eu gostei bastante, eu me envolvi muito pela história, eu li super rápido esse livro, então eu tô bem animada pra continuação. E o outro qual que é?
E o outro é Para Sempre Vou Te Amar, da Catherine Ryan Hyde, que é a autora de Leve-me Com Você, que é um livro que eu gosto demais também. E aí a Dark Side trouxe esse outro livro dela aqui. Eu, a princípio, não tinha me interessado muito pela sinopse, mas depois que eu vi os bons comentários, as pessoas dizendo que é tão bom, sim, quanto Leve-me Com Você, né, que fica ali no mesmo nível, eu passei a me interessar mais pela história. Então, também é um lançamento que eu tô bastante interessada e não vejo a hora de tê-los nas minhas mãos. 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. Essa também é uma pergunta que eu não vou poder mostrar o livro pra vocês, porque eu não tenho aqui, mas vou colocar a capa aqui pra vocês verem. E o livro, com certeza absoluta, é Foundryside. Meu Deus, eu estou esperando tanto esse livro, porque eu ouço tanto falar sobre ele, e eu fiquei tão feliz quando a Morro Branco anunciou que ia lançar, mas já faz um tempinho que anunciou, e agora sim vem aí nesse segundo semestre, então agora é só esperar e o preço baixar um pouquinho, porque ela é meio caro, e eu vou com certeza comprar e ler assim que eu comprar, porque parece ser uma história que eu vou gostar demais, eu acho a sinopse incrível, eu já assim estou sedenta pela história de tanto que eu ouço falar desse livro lá fora. 5. O livro mais decepcionante desse primeiro semestre. E pra essa pergunta, infelizmente, eu vou ter que citar 3 livros. Geralmente, quando eu respondo essa pergunta, eu falo assim, gente, não significa que só porque o livro me decepcionou, que ele foi o pior livro que eu li esse ano. Mas infelizmente, hoje, eu vou ter que sim responder o pior livro junto aí com o mais decepcionante, porque eu não consigo não citar esse livro aqui. Eu tinha que achar um jeito de citar esse livro aqui, porque foi a pior leitura que eu fiz esse ano, uma das piores que eu fiz na minha vida. E foi uma incrível decepção, porque ainda que eu não esperasse muita coisa, na verdade, ele conseguiu me decepcionar muito por causa daquele final, que é simplesmente tirado do si. E eu estou falando de Por Trás dos Seus Olhos. Até esqueci o nome da autora, mas tá aqui a capa pra vocês verem. Eu li em e-book, então não tenho o livro aqui. O que dizer, gente? Sinceramente, assim, olha, eu não consigo colocar em palavras o quanto eu odiei esse livro e o quanto ele me decepcionou, principalmente por causa do final. E muitas pessoas falam assim, não, mas é o final que define se você gosta ou não do livro. No meu caso, não. Eu não estava gostando muito da leitura como um todo, mas esse livro, ele se baseia, o mistério dele se baseia totalmente no plot twist do final. Abandonar esse livro é muito complicado porque você fica morrendo de curiosidade de saber o que vai acontecer no final. No meu caso, eu já não tava gostando muito, tava achando médio, mas assim, eu tava achando médio 2,5 estrelas. E aí, quando chegou no final, eu falei 1 estrela, meia estrela, 0 estrelas, porque é muito ruim, gente. Vocês não têm ideia de como esse livro é ruim, é péssimo. Não acho que ele é bem escrito, acho que tem uma escrita bem mediana, os personagens são extremamente rasos. E o final, realmente, a autora, ela tirou, eu não sei de onde. Porque é um final que não se justifica, é um final que não se explica, é um final que não faz sentido dentro da história, entendeu? Ela não explica várias coisas durante a história, chega no final, ela resolve explicar. Então, assim, chega nos últimos 2 capítulos, sei lá, ela resolve explicar tudo que vai ser mencionado no plot twist, pra que você fale, ai, olha só como ela amarrou tudo muito bem. Não, ela não amarrou. Ela deixou você no escuro durante o livro inteiro. Ela te conta como é que as coisas funcionam em um certo capítulo lá, e depois ela pega essa pequena explicação que ela te deu, joga lá no plot twist e fala, tá aqui, olha só como eu sei amarrar bem a minha história. Não, você não sabe. É uma porcaria. Esse livro é horrível. Eu realmente não recomendo. É horrível. Meu Deus, olha. Eu não gosto de ficar pensando muito, porque eu realmente não gosto de ficar falando mal de livro. Mas é que esse, ele pede. E os outros 2 livros que me decepcionaram esse ano, esse sim eu posso falar que não foram livros horríveis, e sim apenas decepções, né? Livros que, assim, eu tinha uma expectativa muito alta e, olha, não atenderam nem um pouco. E agora eu acabei de pensar que os 3 livros que eu vou citar são todos thrillers psicológicos, ou mistérios, ou suspense, enfim. Acho que esse ano não tá sendo o ano dos thrillers pra mim. Mas, enfim, um deles é A Mulher na Janela, que eu li e assisti o filme também, e, assim, o filme é tão ruim que conseguiu deixar o livro menos pior. Complicado. Mas, o negócio da Mulher na Janela é que também ele é um livro que tem um plot twist que define um pouco a história. Define bastante a história. E eu adivinhei o plot twist nas, sei lá, 50 primeiras páginas. Então, acabou que, assim, foi bem anticlimático pra mim quando chegou ali a revelação. Eu falei assim, então, eu já sabia disso desde o começo, então pra mim não fez a menor diferença agora. E o autor, ele fica trabalhando aquilo como se fosse uma grande coisa. Só que, como eu já sabia o que era, então, assim, eu tava assim, autor, querido, vamos? E esse é o tipo de livro que você descobrir o que acontece, estraga totalmente a sua experiência. Tem livros que mesmo você sabendo o plot twist não estraga. Nesse livro, estraga totalmente, foi bem decepcionante pra mim. Assim, até achei a escrita legal, os capítulos deixam você interessado, então por isso que eu não achei o livro um completo lixo, mas foi uma grande decepção, porque, né, eu realmente esperava reviravoltas muito mais emocionantes, e o final também esperava mais, enfim. Mas o filme não assistam, que é péssimo, mesmo com a Amy Adams. E a outra decepção foi As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle. Eu tô aqui com a edição da Tag, que, gente, é um desperdício, viu? Uma edição tão bonita de um livro, né, que só a misericórdia. Esse aqui também não achei, assim, um livro horrível, né, do tipo Por Trás de Seus Olhos, mas foi uma grande decepção porque a história promete muito, né, é uma pessoa que acorda ali cada dia num corpo e acontece um assassinato e ele vai revivendo aquele dia dentro de corpos diferentes pra tentar descobrir o que aconteceu, quem foi que matou, por que matou, aquela coisa toda. Então tem uma história bastante interessante, né, um enredo, assim, uma sinopse bastante interessante, mas infelizmente não é bem trabalhado, e esse livro tem muita gordofobia, é uma coisa que me incomodou muito.
muito, não tem como não abaixar a nota quando você, né, se pega refletindo sobre como é problemática, assim, a gordofobia nesse livro. Seria problemática de qualquer forma, mas aqui ela não é problematizada, ela é apenas jogada ali como uma coisa ok, então assim, não dá pra aceitar, mas foi uma grande decepção porque eu realmente tava com expectativas altíssimas e não foram correspondidas. 6. O livro que mais te surpreendeu no primeiro semestre. Elantris, gente. Elantris, de Brandon Sanderson. Minha primeira experiência com esse autor foi absolutamente tudo. Eu dei 5 estrelas pra esse livro. Vocês não estão entendendo o quanto que eu gostei dessa história. Eu fico pensando, meu Deus, se eu já dei 5 estrelas pra Elantris, que pra muitas pessoas é o livro mais fraco dele, né, de fantasia, imagina como é que não vai ser quando eu pegar Mistborn. Realmente acho que vem aí. Foi um livro que eu li com algumas amigas e foi super bacana a nossa experiência de ficar trocando figurinhas ali, a gente fez discussão e foi super legal. E eu fiquei realmente muito surpresa, porque eu esperava gostar, mas como as pessoas já tinham falado já que esse era o livro mais fraco, eu já, né, abaixei um pouquinho as minhas expectativas e isso foi ótimo, porque me ajudou a ser bastante surpreendida pela maestria aqui do autor, né, do Brandon Sanderson, como ele constrói bem os seus personagens, como ele constrói bem o seu universo, sistema de magia, absolutamente tudo, assim, política, é realmente muito bom. Pensar que esse aqui é o primeiro livro dele, eu sei que ele levou muitos anos pra escrever esse livro, mas assim, a gente vê como ele teve cuidado, assim, sabe, com cada detalhe da história. É um livro único de fantasia, então, olha, se você está querendo aí, buscando um livro único de fantasia pra ler, Elantris é mais do que recomendado. Infelizmente é um livro muito difícil de encontrar em formato físico, eu dei muita sorte, eu comprei esse livro aqui numa Bienal, mas se você tiver a oportunidade, leia, porque é absolutamente incrível. 7. O novo autor favorito que você conheceu esse ano ou que lançou o seu primeiro livro esse ano. Eu tenho 2 autores aí que eu conheci esse ano e gostei muito, já estou super animada pra ler os próximos livros, e um deles é o Brandon Sanderson, né, de Elantris e Mistborn, enfim, milhões de livros aí de fantasia e ficção científica. Eu provavelmente vou começar a ler Mistborn ainda esse ano, então acredito que lá pro finalzinho do ano, entre novembro e dezembro, eu devo pegar o primeiro livro da trilogia pra ler. Primeiro livro da primeira era, né, porque são várias outras eras, enfim, muitas coisas aí, mas eu vou começar nesse universo de Mistborn aí provavelmente no final do ano. E um outro autor que eu gostei muito de conhecer nesse primeiro semestre foi Frederick Backman, que é o autor de Anxious People, que eu acho que também já tá vindo aí pro Brasil agora. Também já lançou alguns outros livros aqui no Brasil, já tem alguns outros livros publicados aqui. Mas esse foi o meu primeiro contato com a escrita do autor e eu gostei demais desse livro, achei realmente muito bom. Foi um livro que, assim, eu não sabia muito o que esperar dele. E no fim das contas, assim, ele foi exatamente o que eu gostaria de ler naquele momento. É uma escrita diferente, é uma escrita bem humorada, é uma escrita que conversa com o leitor e eu acho isso muito legal quando o narrador conversa com o leitor. Enfim, gostei bastante, tô bem animada pra ler outras coisas dele. 8. Qual foi o livro mais diferente que você leu nesse primeiro semestre? Eu também vou ter que citar 3 livros aí, porque eu ia citar só um, mas aí depois eu fui lembrando de outros livros super diferentes que eu li esse ano. Eu adoro ler livros diferentes, né? Ler livros que têm elementos, assim, bizarros e coisas do tipo. Então, eu vou citar 3 livros aqui. Vou começar pelo mais diferentão, que com certeza foi This Darkness Mine, da Mindy McGuinness. Eu cheguei a comentar sobre esse livro aqui num vlog que eu fiz aqui no canal, inclusive, meu Deus, quanto tempo que eu não faço um vlog, né, gente? Se vocês querem ver mais vlogs aqui no canal, por favor, comenta aqui embaixo, porque eu sei que eu tô completamente afastada dos vlogs. Eu comentei sobre esse livro num vlog aqui do canal e foi um livro extremamente bizarro e louco, porque só pela sinopse a gente já pode imaginar o que vem por aí, né? A gente tem uma protagonista que descobre que ela tinha uma irmã gêmea, ela dividia o útero com a irmã dela, só que ela absorveu essa irmã, é uma coisa que acontece de fato, né? Ela absorveu essa irmã, então a irmã morre, e aí depois a irmã meio que ressuscita dentro dela, e ela tem que lidar com isso, com a irmã que tá vivendo dentro dela, e é uma loucura, então assim, é um livro muito louco, entendeu? Realmente é muito diferente. Eu fiquei sentindo sentimentos com esse livro, foi uma doideira só. Não é um livro ruim, eu gosto muito da Mindy McGuinness, mas diferente é pouco pra definir, viu? Outro livro que também foi bastante diferente, mais assim, pela estrutura e pela maneira como a história é contada, que eu li no primeiro semestre, foi É Assim Que Se Perde a Guerra do Tempo. Eu gostei bastante desse livro, eu também li com alguns amigos e foi super bacana fazer essa leitura coletiva, porque é um livro muito difícil, assim, é um livro que a gente lê e meio que não entende o que tá rolando, mas, pelo menos comigo, assim, foi uma experiência extremamente positiva. Eu fiquei muito envolvida pelas personagens, eu gostei muito da história, ainda que eu não tenha entendido 100%, e é justamente por isso que ele é um livro muito diferente, porque os autores aqui, eles não explicam praticamente nada do universo, eles jogam você ali, você que lute pra entender o que tá acontecendo. Então ele tem uma estrutura diferente, um jeito de contar a história diferente, né, apesar dele ser um livro epistolar, que não é nada demais, assim, né, são cartas e tudo mais, ainda assim tem algumas quebras dessas cartas, em que a gente tem um narrador onisciente, o jeito de contar a história aqui é diferente, o universo é diferente, eu gostei bastante, mas eu sei que não é um livro pra todo mundo. Ele é diferente, então, justamente por isso, porque eu sei que não vai agradar todas as pessoas, mas ainda assim eu gostei demais. E o terceiro livro que eu selecionei pra responder essa pergunta foi The Project, da Courtney Summers. Foi um livro que eu gostei demais, e esse livro aparece naquele meu vídeo de previsões de 5 estrelas, inclusive, gente, só falta um livro pra eu terminar as minhas previsões, mas enfim, não vem ao caso agora. Eu, quando li, eu tava, assim, com um pouquinho de medo de não gostar, mas acabou que eu gostei demais da história. Ele é um livro diferente porque você lê a sinopse e você espera que o livro vá abordar uma coisa, mas ele aborda outras coisas diferentes daquelas que a gente espera, porque é um livro que fala sobre 2 irmãs, que uma delas
é levada para o The Project, né, o projeto, enfim, que é uma seita religiosa, lá coisas acontecem e tudo mais, e a irmã meio que some, né, para de falar com a outra, então essa outra irmã vai em busca aí da verdade, o que aconteceu com a irmã dela, porque ela sumiu, onde que ela tá. E eu pensei que fosse focar na parte mais padrão, assim, da seita, sabe, coisa que a gente já imagina que vai acontecer e tudo mais, mas não, ele explora coisas bastante diferentes. Eu gostei muito de como a autora explora esses personagens psicologicamente, adorei isso. A Courtney Summers é perfeita, e ó, esse livro vem em breve pro Brasil, pela plataforma 21, então já fica a recomendação aqui, viu? É um livro diferentão, não é um livro que vai agradar todo mundo, mas eu gostei bastante. 9. Seu personagem favorito que você conheceu nesse primeiro semestre. E eu vou citar duas mulheres maravilhosas que eu conheci e amei nesse primeiro semestre. Uma delas foi a Kia, de Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu não tenho o livro físico aqui, mas eu vou deixar a capa pra vocês verem. Esse foi um livro super hypado aí, lá em meados de 2018, 2019, o pessoal tava só falando sobre esse livro. Eu amei a Kia, eu achei uma personagem extremamente interessante e gostei muito de acompanhar as coisas do ponto de vista dela. Acho que é uma personagem muito bem trabalhada, eu gosto muito da maneira como ela vê o mundo. Eu adorei ver a evolução dessa personagem nessa história, uma personagem realmente muito queridinha do meu coração. E uma outra personagem que eu adorei conhecer nesse primeiro semestre foi a Sarene, de Elantris. Ela é uma das protagonistas da história, né, porque é uma alta fantasia com vários pontos de vista, é uma coisa meio Crônicas de Gelo e Fogo, né, que a gente tem uma fantasia épica ali com vários personagens. E a Sarene é uma das protagonistas e ela é simplesmente tudo na minha carreira. Que mulher forte, que mulher, assim, exemplo, sabe, maravilhosa, foge dos padrões de fantasia, gostei demais. E, assim, a gente pensar que ela foi escrita por um homem lá no começo dos anos 2000 é absurdo, assim, e não é estereotipada. Então, assim, eu gostei demais dessa personagem. 10. Pede pra citar um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre. E, gente, eu tive um pouco de dificuldade de responder essa pergunta porque eu não me lembro de ter chorado, assim, com nenhum livro que eu li esse ano. Eu tenho bastante dificuldade de chorar com livros, né? Eu costumo chorar mais com séries e filmes, mas livros é um pouquinho difícil. Mas eu lembrei de dois livros que me emocionaram. E eu talvez tenha derramado uma lagriminha ou outra, talvez tenha ficado com os olhinhos meio marejados. E um deles foi Steven Dublin, Lembrei de Você, da Heloísa Bernardelli. Eu gostei bastante desse livro. Acho que, se eu não me engano, foi a primeira leitura que eu concluí em 2021. Foi um livro que, assim, eu esperava gostar, mas não tanto. E eu amei, no final das contas, assim. Foi uma leitura muito comovente, muito bonita. E, enfim, muito sensível. Eu gostei demais dessa história. Eu recomendo muito. Tá disponível no Kindle Unlimited esse livro. Então, assim, gente, literatura nacional de ótima qualidade. Então, deem uma chance caso vocês ainda não conheçam essa autora. Já li 2 livros dela, gostei muito dos 2, mas esse aqui é o meu favorito dela, dos que eu li. É o tipo de história que eu gosto, que tem bastante drama, que tem um romance, mas que não é aquela coisa melosa, que tem muito desenvolvimento pessoal, que tem muita evolução das personagens. Então, assim, eu me emocionei, sim, um pouquinho, principalmente no final. E um outro livro que eu tive que parar algumas vezes, assim, pra receber o soco, sabe? Quando você para um pouco e fala assim, nossa, o que aconteceu aqui? Acho que estou meio abalada. Foi Eleanor Oliphant Está Muito Bem, da Gail Honeyman. Esse aqui é um livro que eu tinha ouvido diversas coisas sobre ele, muitas pessoas que amam, muitas pessoas que acham meio qualquer coisa. Eu gostei bastante da história e, assim, por mais que ele tenha momentos muito engraçados, momentos muito leves, assim, que a gente se pega... Eu me peguei realmente rindo alto em alguns momentos. Também, alguns outros momentos, rolou, assim, uma identificação com a Eleanor e eu fiquei, assim, meio abalada, sabe? Mas eu realmente não me lembro de ter chorado, mas eu acho que foram momentos em que eu fiquei bastante abalada, bastante emocionada, então foi um livro que mexeu bastante também comigo. E também recomendo, apesar de ser um livro um pouco mais parado, um livro mais sobre o cotidiano, mas eu gostei bastante. Pergunta 11 é o contrário, né? Primeiro a gente fala um livro que fez a gente chorar e agora um livro que colocou um sorriso no rosto. E assim, alguns livros me fizeram, sim, muito feliz nesse primeiro semestre, mas eu resolvi escolher só um mesmo, que eu lembro de também ter dado risada, assim, meio que alto enquanto eu lia, e foi Clube do Livro dos Homens, esse livro da Alicia K. Adams, que foi o primeiro aí lançado agora de uma série, né? Eu acho que a editora vai continuar lançando a série, se eu não me engano são 6 livros no total, não lembro agora, mas é um livro bastante bem-humorado, é um livro que a gente pode ler, assim, em 1, 2 dias, tranquilo, porque ele é super rapidinho de ler. Ele tem algumas cenas, assim, um pouquinho hot, então já fica avisado aí caso você não goste muito dessas coisas. Os momentos, assim, no geral, ele tem momentos muito engraçados em que a gente fica pensando, meu Deus do céu, homens. Ainda mais, tipo, homens hétero-top, sabe? Tipo, a gente dá muita risada dos homens hétero-top aqui nesse livro. Enfim, gostei bastante, achei super leve, super bem-humorado e me fez muito feliz. Tá acabando, gente, tá acabando. 12. Melhor adaptação literária que você assistiu no primeiro semestre. Eu assisti algumas adaptações literárias de alguns livros que eu já tinha lido, mas acho que, assim, nenhuma me marcou tanto positivamente. A que me marcou mais foi Shadow and Bone, que eu ainda não terminei de assistir.
assisti, meu Deus, que vergonha. Eu achei que ficou bem bacana a adaptação. O que eu assisti da série, eu acho que eles conseguiram, assim, captar bastante a alma dos livros, eu acho que conseguiram captar bastante a alma dos personagens, conseguiram até melhorar alguns personagens do mesmo mal. Acho que a série foi bastante feliz, foi uma adaptação que acertou bastante em vários pontos. Algumas coisinhas ali eu fiquei meio incomodada, mas no geral eu gostei bastante. Foi a adaptação que mais marcou meu primeiro semestre, com certeza. 13. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, que pode ser tanto em vídeo quanto em texto, enfim, gente. Eu não fiz resenhas, né? Eu praticamente não fiz resenhas nesse primeiro semestre, é uma coisa que eu pretendo mudar agora no segundo semestre. Então acho que eu vou deixar essa pergunta sem resposta mesmo. 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou no primeiro semestre. E além de Ed La Rue, né, que é uma edição incrível, maravilhosa, essa aqui é a edição britânica. Eu achei a coisa mais maravilhosa desse mundo, essa edição. E agora tá vindo aí uma edição ilustrada de colecionador que eu já tô... o quê? Morrendo, né? Querendo demais. Além dessa edição, outros livros que eu comprei esse ano e, assim, fiquei completamente apaixonada foram os livros desse box aqui de Senhor dos Anéis, que também é um box, assim, apesar de minimalista, muito bonito. Esse aqui é o primeiro livro. Eles têm, assim, umas artes aqui, ó, na parte de trás. O segundo aqui, ó, também tem o mesmo projeto gráfico, logicamente. É bem bonito, todos eles têm mapa. Então, assim, são edições lindas, eu gostei demais, todas de capa dura, né? O box também é de uma ótima qualidade. Gostei muito de todas essas edições, fiquei babando quando chegaram aqui na minha mão. Agora chegou ela, a última pergunta. Quais são os livros que eu mais quero ler até o fim do ano? Bom, eu vou responder essa pergunta com 2 livros que eu já comentei aqui no canal, que estavam lá nos vídeos do começo do ano, de planos que eu tinha aí, TBRs, enfim, vídeos sobre livros que eu estava interessada em ler esse ano. E o primeiro deles é, não vou conseguir falar o nome de primeira, Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial, da Becky Chambers. Esse aqui é o terceiro livro da série Wayfarers. Eu preciso ler, né? Porque afinal de contas coloquei esse livro na minha meta de 5 estrelas, né? Dos livros que eu acho que eu vou dar 5 estrelas em 2021. Então só falta esse pra eu finalizar. Eu tô muito afim de ler esse livro logo. Vou ver se eu coloco aí nos próximos meses. Quero realmente ler em breve. E o outro também já mencionei em um outro vídeo aqui no canal, que foi no vídeo de séries pra concluir esse ano ou pra continuar. E o livro em questão é Game, do Barry Lyga. Esse aqui é o segundo livro da trilogia I Hunt Killers, que é uma trilogia que eu comecei a ler já faz um tempinho. Eu já tô com o terceiro livro aqui, então quero pelo menos ler o segundo ainda esse ano. E também só falta ele pra eu riscar todos os livros da listinha ali que eu tinha colocado naquele vídeo de séries pra concluir ou continuar em 2021. Bom, gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas respostas aqui da tag. Deixa aqui embaixo qual foi a melhor leitura, ou a pior, ou as duas, do seu primeiro semestre. Quero saber o que vocês mais gostaram, o que vocês não gostaram de ler nesse primeiro semestre. Não se esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo pra poder me ajudar na divulgação, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, também de me acompanhar nas redes sociais, principalmente lá na roxinha, que é onde eu ando, assim, mais ativo ultimamente. Eu realmente espero continuar postando vídeos com mais frequência, que eu sei que eu sempre falo isso, mas é aquela coisa, né, gente? Eu sou uma pessoa que às vezes acaba ficando um pouco desanimada, ou às vezes eu acabo direcionando meu foco pra outras coisas, e isso acaba afetando a minha produção de conteúdo aqui no YouTube, mas eu pretendo sim me esforçar pra que nesse segundo semestre eu passe a postar vídeos com um pouquinho mais de frequência. Não consigo prometer nenhuma frequência assim fixa, mas pelo menos aumentar um pouquinho da frequência, pra que vocês não fiquem aí tanto tempo sem vídeo, né? Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!